programa de hoje, estaremos falando sobre um homem que revolucionou a história da humanidade. O único homem que lutou contra o sistema contrário à vontade e à palavra de Deus. Um homem que passou por pouco tempo na face da terra, porém suas palavras deixou um legado que é lembrado até os dias de hoje. E é sobre este homem que você irá conferir numa mensagem de fé com o pastor Alexandro Rosa no programa Blessing Life. No programa de hoje nós estaremos fazendo uma meditação concernente a um tema, a uma história que marcou a humanidade. Afinal, o calendário do mundo, ele é conhecido antes de Cristo e depois de Cristo. E eu gostaria que você acompanhasse comigo esta reflexão que nós estaremos falando aqui do homem que é o reflexo do amor. Na verdade, ele é o próprio amor. Não existe como falar de amor sem falar de Jesus. Não existe como falar de boas obras, não existe como falar de bem-aventuranças, de esperança, de alegria, sem pensar, sem refletir e sem fazer uma alusão a este homem que marcou a humanidade e está vivo em nossos corações ainda hoje. Existe um texto da Bíblia que chama muito a atenção quando o profeta Isaías, o profeta conhecido como o profeta messiânico, ele faz a seguinte profecia: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Interessante que esta profecia, ela ocorre e acontece praticamente 700 anos antes de Jesus nascer. Mas Deus que ama o homem, Deus que ama a humanidade, Ele sempre vem tentando trazer o homem para si, para perto de si. E nós sabemos que no plano de Deus, no início da humanidade, Deus criou o homem para viver de uma forma harmônica e com toda tranquilidade no jardim que Deus havia criado para que o homem ali cuidasse, se alimentasse, produzisse naquela terra. Porém, nós sabemos que veio a queda, e com a queda veio a destituição. A Bíblia diz que toda a humanidade foi destituída. Por quê? Por conta do pecado. Porém, a história, ela discorre, e no próprio livro do início de todas as coisas, existe um versículo também dizendo que a Virgem conceberia um filho, e este filho esmagaria a cabeça da serpente, fazendo uma referência ao próprio diabo, ao próprio inimigo que, se utilizando de um ser lá no jardim do Éden, enganou o homem e também enganou a mulher. Mas eu já quero dar uma notícia para você, que em algumas histórias de quadrinhos, em algumas reflexões por aí, aparece algumas vezes o mal vencendo o bem. Contudo, eu quero afirmar a você, e você também sabe disso, que o bem, ele é infinitamente maior do que o mal. E uma coisa é certa: o bem
sempre vencerá o mal. Então, a história se discorre, o Antigo Testamento, eu costumo dizer que ele é um pano de fundo para tudo o que haveria de ser revelado. Isaías profetiza o nascimento de Jesus, e aí um versículo tremendo que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e o versículo de número 37, ali está registrado um versículo que sacramenta o desfecho de toda uma conversa, de todo um contexto, onde a Bíblia diz que Maria e José, que eram noivos, que estavam se preparando para o casamento, a Bíblia diz que Maria recebe a visita de um anjo. E este anjo disse a Maria: salve, agraciada és tu entre as mulheres, pois de ti nascerá o Filho de Deus. Olha que coisa interessante, meu querido telespectador. O anjo dando um anúncio para uma mulher virgem, que não conhecia varão, conforme diz a Bíblia, ou seja, não tinha relacionamento com o seu noivo. E como é que ela poderia gerar, como é que ela poderia dar à luz a um filho? Olha que coisa interessante, pois este que haveria de vir, ele veio, e a Maria, ao indagar esta impossibilidade, o anjo disse para ela: haveria alguma coisa impossível para Deus? Por quê? Porque aquele que vai nascer de ti, Maria, será gerado pelo Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo, é fruto de Deus, ou seja, homem nenhum, José não vai precisar tocar em você, mas a sombra, o Espírito vai te cobrir e você irá gerar aquele que há de revolucionar, de uma certa forma, a humanidade. Então, nós sabemos que naquela ocasião, Isabel, ela estava grávida de João Batista, o primo de Jesus, aquele que seria o precursor, aquele que seria aquele que anunciaria a respeito daquele que haveria de vir após ele. Tem toda uma história linda por trás disto, né? E em outra ocasião, a Bíblia também vai registrar um momento em que Jesus, já no ventre de Maria, quando Maria vai visitar Isabel, a Bíblia diz que João, ele saltou no ventre de Isabel, né? Então, Jesus, ele vem, ele começa a sua história de uma forma completamente santa no ventre de Maria. E você sabe muito bem, é uma história conhecida por todos os cristãos, por toda a humanidade. Quem nunca ouviu dizer acerca de Jesus? É bem verdade que existem ainda algumas vidas espalhadas por este planeta Terra que ainda não ouviu, né? Estima-se que alguns milhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Mas eu creio que essas pessoas também serão alcançadas por uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Porque foi para isso que o Salvador, para
Foi para isso que Jesus veio, para salvar o homem. A Bíblia diz que ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ah, mas quem foi perdido? Toda a humanidade foi perdida por intermédio do pecado consumado no Éden. A Bíblia diz que todos pecaram, não há ninguém isento. E é por isso que todo homem precisa de um reencontro, de uma reaproximação com o seu Criador. Então Jesus, ele nasce como qualquer outra criança. Jesus inspira alguns cuidados e, no caso de Jesus, muito mais. Porque quando ficaram sabendo, quando chegou a notícia de que o Salvador do mundo, que em Belém nasceria Jesus, houve-se então uma grande ira, e a Bíblia diz que procuraram matar Jesus, procuraram tirar a vida de Jesus. Mas eu já quero abrir um parênteses aqui e dizer a você que não há ninguém que possa impedir os planos de Deus. Não há ninguém que possa atrapalhar, que possa fazer com que os planos de Deus não aconteçam. Deus, ele pode e ele vai fazer o que tiver que ser feito para que os planos dele sejam executados, para que os planos dele sejam realizados. E assim aconteceu com Jesus. O plano era Jesus vir, era Jesus ter uma vida nesta terra e resgatar o homem para Deus. E a Bíblia diz que Jesus então começa a se desenvolver. Jesus começa a trabalhar na carpintaria de seu pai. Jesus, ele tem um ofício, afinal ele inclusive é conhecido como carpinteiro, que ele era muito comum na ocasião os filhos herdarem as profissões de seus pais. E então Jesus aprende o ofício da carpintaria. E Jesus, na sua infância, muitas vezes iam procurar Jesus. Onde é que Jesus estava? Jesus estava no meio dos doutores da lei, falando acerca da palavra, falando acerca do reino de Deus, falando acerca do Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que os homens se maravilhavam. Por quê? Como é que pode uma criança, como é que pode um jovenzinho falar com tanta sabedoria, com tanta propriedade, com tanta maestria e, sobretudo, com uma convicção que tinha o poder do convencimento? Ora, esta criança não era uma criança qualquer. Este adolescente, este jovem não era um jovem qualquer. Estamos falando de Deus. A Bíblia nos garante que ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E Jesus, ele tem uma vida simples, uma vida no anonimato durante um grande período. A Bíblia, ela não detalha datas, mas Jesus, ele ficou no anonimato por muitos anos. E o seu ministério, ele vai começar a acontecer quando em um certo dia o seu primo João Batista, que pregava no deserto, e ele dizia que ele era apenas uma voz que clamava. E a mensagem de João Batista, você já deve ter ouvido, era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem por muitos tido como uma mensagem dura, uma mensagem de correção.
porque João Batista ele dizia o seguinte: raça de víboras, olha que mensagem forte, quem vos ensinou a fugir da ira futura, da ira vindoura? E muitos ali tinham João Batista como o maior, tinham João Batista como o profeta de todos os tempos, tinham em João Batista uma referência, alguém que realmente tinha algo de diferente. Porém, João Batista disse uma certa ocasião: virá um, eu, João, sou apenas uma voz, mas vem um após mim, do qual eu não sou digno de desatar as alparcas, as sandálias dos seus pés. Ele sim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e este homem ele é poderoso, e vocês irão conhecer este homem de quem eu estou falando. E neste dia, no dia em que João Batista estava batizando no Rio Jordão, às margens do Jordão, a Bíblia diz que uma multidão estava lá para ser batizada por João Batista. Mas eis que o dia esperado acontece. O dia em que aquele que haveria de sair do anonimato se apresentaria. Aquele dia ficaria marcado na história bíblica, na história cristã, na história da humanidade, o dia em que Jesus se apresenta publicamente. E João está batizando, e de repente, João para o seu serviço batismal, e ele brada em grande voz, dizendo: atenção, atenção! Todo mundo para, ficam atônitos esperando o que pudesse, o que estava para acontecer. E de repente João dá a seguinte notícia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem era este Cordeiro? Este Cordeiro era Jesus, vindo em direção a João, para que João o batizasse. Mas João, ele disse: Jesus, eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus disse: não, você precisa, você tem que me batizar. E a Bíblia diz que quando João Batista batiza Jesus, quando Jesus sai da água, a Bíblia vai registrar alguns momentos ali nesse contexto como um todo, uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E uma outra figura tremenda que acontece em todo aquele contexto, desde o aparecimento de Jesus até o seu batismo, é o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre ele. Ali é inaugurado o ministério de Jesus Cristo. Ali é o início de uma trajetória de amor, de uma trajetória de sofrimento, de uma trajetória de poder, de milagres. Jesus Cristo, então, ao iniciar o seu ministério, a Bíblia vai nos mostrar Jesus realizando e operando o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. O casamento conhecido como as bodas de Caná da Galileia. Neste casamento faltou vinho,
E o vinho, símbolo, significado da alegria, mas Jesus estava ali. Jesus estava na festa. E aonde Jesus está, não falta alegria. Aonde Jesus está, não falta amor. Aonde Jesus está, não falta paz, não falta gozo na alma. Então ali Jesus realiza o seu primeiro milagre. E fato é que os governantes, as autoridades daquela época tinham em Jesus alguém que viria trazer uma mensagem diferente, uma mensagem que iria contradizer aquela crença que eles tinham. Jesus vem trazer a graça, Jesus vem trazer uma fé viva, Jesus vem trazer um amor verdadeiro, Jesus vem trazer algo diferenciado que vinha do céu, porque o céu estava na terra, através do próprio Jesus. Então Jesus começa a ser perseguido. Jesus, ele já está com os seus discípulos, Jesus faz as suas escolhas, Jesus escolhe homens simples, Jesus escolhe homens normais, homens comuns, para poderem participar, para poder ser participante do seu ministério e da obra que ele haveria de realizar na terra. Afinal, deixa eu te dar uma notícia, ninguém faz nada sozinho. Você precisa de alguém, e eu quero dizer para você, nesse momento, qual é a principal pessoa que todo ser humano precisa? De Jesus. A Bíblia diz, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Então eu já dou um conselho para você, chame Jesus para fazer parte da sua história, chame Jesus para fazer parte da sua caminhada, porque Ele pode te ajudar, e Ele tem um grande interesse em fazer isso, em ajudar você. E Jesus então começa a operar grandes milagres e maravilhas. Glória a Deus. Jesus, Ele começa a curar no corpo físico. Jesus começa a devolver dignidade para pessoas que eram tidas como indignas. Jesus levanta paralíticos, Jesus, ele devolve a dignidade para mendigos, Jesus, ele cura no corpo físico, cura na alma, cura na sua psique. Jesus, ele trabalha de uma forma tremenda, e Jesus inclusive cura e trabalha na alma do ser humano, porque você sabe muito bem, eu tenho certeza que você já ouviu uma história que uma certa ocasião, uma mulher que havia sido pego em um ato de pecado, as pessoas queriam apedrejá-la, colocaram essa mulher em uma praça pública e todos eles com pedras nas mãos, e ali Jesus chegou, o pregador do amor, o pregador da restauração, o pregador de uma nova chance, o pregador de uma nova vida, de novidade de vida. Ele chega, e alguém disse: Jesus, Senhor, esta mulher foi pega em pleno ato de adultério, e a lei diz que ela precisa morrer. E Jesus, de uma forma extraordinária, a Bíblia diz que ele se abaixa e começa a escrever. O que será que Jesus estava escrevendo? A Bíblia não registra o que Jesus estava escrevendo, mas é possível, eu posso conjecturar, eu posso imaginar, sem ferir o texto bíblico, quem sabe Jesus escrevendo que o amor apaga uma multidão de pecados. Quem sabe Jesus escrevendo que todo ser humano merece uma chance. E aí então as pessoas esperando a resposta de Jesus. E Jesus então pergunta: quem de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra? E a Bíblia diz que um a um foram largando as pedras e foram saindo.
E Jesus então, olhando para aquela mulher, disse: mulher, ninguém te condena, eu também não, vai e não peques mais. E isto gerava no imperador, nas autoridades, no sinédrio, nos religiosos, gerava um ódio, gerava uma perseguição terrível. E a cada mensagem, a cada ato, a cada libertação que Jesus fazia com o ser humano, isso, ao invés de gerar alegria, não, gerava ódio nas pessoas, gerava perseguição, e queriam de alguma forma que isso deixasse de acontecer. Então começaram a traçar planos para poder parar Jesus, para poder finalizar esta obra tão linda e tão maravilhosa. Porém, Jesus nunca foi pego de surpresa. E Jesus, em várias reuniões com os seus discípulos, Jesus já alertava os seus discípulos que a hora dele estava chegando. Jesus sempre alertava os seus discípulos que ele, Jesus, entregaria a sua vida e depois tornaria a tomá-la. Em uma vez próximo da sua prisão, a Bíblia diz que Jesus foi ao Getsêmani orar. E a Bíblia diz que naquela ocasião o sofrimento de Jesus era tanto que na sua oração a intensidade do sofrimento foi tanto que Jesus suou gotas de sangue, tamanho o sofrimento. Jesus então, ele celebra a última Páscoa com os seus discípulos. Jesus então estabelece a ceia juntamente com os seus discípulos, naquele cenáculo reunido de uma forma tão linda, e ali Jesus começa a dar instruções para os seus discípulos acerca da sua morte. Jesus começa a dar instruções acerca de que eles precisariam e deveriam continuar levando uma mensagem de esperança. Jesus ali diz que eles não ficariam sós, porque Jesus enviaria, o Espírito Santo viria, o outro Consolador viria e estaria todos os dias até a consumação dos séculos. E ali então, naquela mesa, Jesus começa a instruir. Fato é que Jesus, em um domingo, ele entra em Jerusalém. A Bíblia diz que ele, montado em um jumentinho, as pessoas clamando, dizendo: Hosana, Hosana é o que vem em nome do Senhor. Jesus então inicia ali uma semana em que ficaria marcada na humanidade. E Jesus, ele disse: ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis guardar vocês, eu quis cobrir vocês debaixo das minhas asas, como a galinha cuida e protege os seus pintainhos. Porém, a Bíblia diz que aqueles para o qual Jesus veio não os receberam, eles mesmos não o aceitaram e não o receberam. Então começa Jesus naquela semana o processo, o início de um sofrimento terrível.
Jesus, ele é preso. Jesus, ele é interrogado. Mas, quando você olha para a Bíblia, você vai compreender que ninguém, nem Pilatos, nem Herodes, ninguém conseguiu acusação real e verídica para condenar a Jesus. E o interessante é que nessa interrogação, que eles ficavam tentando arrancar alguma coisa de Jesus para poder dar ali início ou até mesmo dar valor para aquela condenação, né? Eles queriam estar calçados para fazer esta condenação. Mas nesta interrogação, uma coisa interessante, que Herodes, seus soldados, tratavam ele o quê? Com desprezo, tratavam ele de forma escarnecida, porque muitos já começavam a dizer: você não é o Filho de Deus, então faz alguma coisa. Se você é o Filho de Deus, você pode fazer alguma coisa para sair dessa situação. Mas eles não compreendiam que Jesus veio para poder cumprir, que se por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem a salvação haveria de vir. Então, eles conseguem a condenação quando eles transferem a responsabilidade para o povo. E ali existem duas pessoas, Cristo e Barrabás. E o cenário está montado, o cenário está criado. Barrabás, que foi lançado na prisão por conta de um homicídio, ou seja, um criminoso na prisão, e lá estava quem? Jesus, aquele que só fez o bem para a humanidade, para o seu próximo. E então aqueles que estavam ali, que participavam daquele momento, eles disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. E olha uma coisa que Pilatos, lá dentro de si, ele disse pela terceira vez: que crime este homem cometeu. Pela terceira vez Pilatos fazia esta interrogação: que crime este homem cometeu? Não acho nele nada que ele mereça a morte. Portanto, o que eu vou fazer? Eu vou castigá-lo e eu vou soltá-lo. Mas a multidão, mas aqueles que estavam ali gritavam: não, crucifica, crucifica, crucifica. E então Jesus é condenado e sentenciado à morte, sentenciado à crucificação. E ali começa, meu querido amigo que me assiste, o maior sofrimento que um homem possa sofrer. Jesus começa então ali um processo extremamente doloroso, em que os soldados com chicotes, esses chicotes eram tiras de couro, na ponta destas tiras existiam ossos afiados, existiam metais, e isto, quando eles desferiam sobre o condenado, aquilo, quando batia nas costas, aquilo rasgava, aquilo cortava, aquilo machucava. E eu penso que nenhum filme, por melhor que tenha sido, conseguiu retratar
o sofrimento de Jesus. Jesus sofreu ali muitos açoites, em que o seu sangue escorria, em que a dor era tanta que, na ótica da medicina, e também historiadores contam que os cortes eram tão profundos que era possível ver órgãos de Jesus. E este sofrimento não foi por acaso. Este sofrimento não foi em vão. Este sofrimento foi em favor da sua vida e em favor da minha vida. Porque a Bíblia diz que na morte de Jesus, o homem, a mulher, todos podem ter vida. E aqui Jesus, após estes açoites, Jesus tem sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, espinhos cravados na sua fonte, na sua cabeça, sangue escorrendo. Nos seus ombros é colocado uma cruz pesada. E na via crucis, Jesus segue ao caminho ou a caminho do Gólgota, o lugar também chamado caveira, o lugar da crucificação. Oh, meu querido amigo, tudo isso Jesus fez por amor. E a Bíblia diz que Jesus então sai naquela rua, e o rastro de seu sangue vai ficando naquele chão, e ali a multidão acompanhando, na sua grande maioria aplaudindo e se alegrando com aquilo que estava acontecendo. Porém, alguns discípulos de longe, a sua mãe ali chorando e sofrendo, porque estavam matando aquele que só fez o bem. Jesus chega no monte, no lugar chamado caveira, no Gólgota, e ali Jesus ele é pendurado. Estamos falando de uma sexta-feira de horror, de terror, porque ali Jesus ele é crucificado. Jesus então é levantado, Jesus é ali zombado, é cuspido, Jesus ali tem o seu lado perfurado por uma lança, e ali Jesus, ele dá uma declaração que ecoa séculos atrás séculos. Uma declaração que ao homem é um grande valor. Uma das declarações que Jesus disse: Pai, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. Gente, olha isso. Um homem na cruz, prestes a morrer, pedindo ao Pai que perdoasse, para que liberasse o perdão. Uma outra declaração que Jesus dá naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque aquele que era 100% homem, 100% Deus, agora se vê numa cruz, todo ensanguentado, prestes a expirar, prestes a dar o seu último suspiro. E aí vem uma outra declaração tremenda: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali Jesus morre. A Bíblia diz que naquele momento houve trevas, houve uma escuridão tremenda.
A Bíblia diz que houve terremotos. A Bíblia diz que a terra não suportou ver o sofrimento e a morte de Jesus. E ali alguém exclamou, quando tudo aquilo aconteceu, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitos que caminharam com Jesus saíram dali tristes, cabisbaixos, abatidos porque o Mestre amado havia morrido. O homem das palavras de sabedoria havia morrido. O homem que estendia a mão para ajudar havia morrido. Mas lembre-se o que eu disse no início. Jesus disse, eu dou a minha vida e depois eu torno a tomá-la. Jesus então é colocado em um sepulcro. Glória a Deus. Pedro volta a pescar, os seus discípulos, muitos deles, voltam ali para suas casas e ficam reunidos, porém com o sentimento de que, pense, irmão, um ser humano, pense, meu amigo, um ser humano normal, natural, como qualquer um de nós, um sentimento de abandono, de solidão, um sentimento de tristeza. Por quê? Aquele que estava conosco, aquele que nós imaginávamos que estaria conosco todos os dias, agora não está mais. Porém, irmãos, no domingo, pela manhã, a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, bem cedo, era domingo, as mulheres foram aos sepulcros levar algumas especiarias que tinham preparado. Porém, chegando lá, acharam a pedra do sepulcro removida. E elas, entrando no sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus. Elas, estando perplexas e sem saber o que fazer, de repente, pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram o rosto em terra, mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? A mensagem de hoje é: Jesus nasceu, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus venceu a morte. E eu quero dizer para você que Jesus está de braços abertos esperando todo aquele que vier a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. A morte não pôde vencer Jesus, o ódio não pôde vencer o amor, o mal não venceu o bem. Creia nisso. Jesus Cristo, Ele inaugurou um novo tempo. É um tempo antes de Cristo e um tempo depois dele. E Ele deseja nascer na nossa vida. Ele deseja ressuscitar a cada dia em nós, e que dentro de nós tenhamos essa esperança. O meu Cristo não está morto. O Cristo, Filho de Deus, está vivo. E é isto, é essa esperança que precisamos ter. E lembre-se, Ele ressuscitou, mas a Bíblia diz que quando Ele voltou para o Pai, Ele disse: eu voltarei outra vez. Fique atento, creia nele, com as palavras de fé, de ânimo. Jesus voltará. E enquanto isto não aconteça,
permita na sua reflexão que você tenha isto em mente. Jesus está vivo e eu sinto Ele dentro de mim. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e celebre a cada momento: Jesus está vivo. Deus te abençoe. Vídeo On TV. Todo mundo vê. Vídeo On TV. Todo mundo vê. Neste momento eu gostaria de orar por você, de orar pela sua casa. E aí onde você estiver, feche os seus olhos, levante as suas mãos. Da forma que você sentir no seu coração, faça isso neste momento. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero neste momento te agradecer. Eu quero neste momento te louvar por esta oportunidade de poder estar orando por este meu irmão, por esta minha irmã que está aí na sua casa neste momento, que está no seu veículo, que está no seu trabalho, que está, meu Deus, talvez fazendo uma caminhada na rua, mas está ouvindo, está, meu Deus, de posse desta oração. Senhor, que o Senhor abençoe este meu irmão e esta minha irmã. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa proteger a sua casa. Senhor, dá alegria de salvação neste lar, dá paz neste lar, dá esperança nesta casa. Ainda que tudo pareça perdido, nós sabemos que há esperança, pois o Senhor está conosco. Deus, guarda o nosso país, guarda a nossa cidade, guarda, meu Deus, a humanidade. Senhor, aplaca este mal, este vírus terrível. Meu Deus, guarda, cura aquele que está enfermo, aquele que está hospitalizado. Entra nesse hospital agora e cura, meu Deus, este familiar, cura, meu Deus, este amigo, em nome de Jesus Cristo. Pai, continua abençoando todos aqueles que têm nos ouvido, que têm nos assistido. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém, amém e amém. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus.